paz do Senhor, igreja. Deus é bom. O Espírito Santo está aqui. Vontade de ficar louvando até o dia amanhecer. Essa presença gloriosa do Espírito Santo. Esse fluir do Espírito Santo. Essa igreja que se move pelo Espírito. Porque um ambiente como esse, quando você se entrega em adoração, quando você se entrega em louvor, quando você tem fome da presença do Espírito, Ele vem. O que vai definir o tanto que você vai ter do Espírito Santo hoje é o tanto que você tiver de fome da presença do Espírito. Você está com fome? Você quer mais do Espírito? Aleluia. Então, o seu desejo pela presença do Espírito Santo, a sua fome vai definir o que você vai ter do céu esta noite. O Espírito Santo, ele passa a fazer parte da sua vida no momento em que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. No momento em que sua caminhada cristã começa, o Espírito Santo começa a morar dentro de você. Quando você levanta suas mãos e aceita Jesus Cristo como Salvador, a sua vida, a sua caminhada com Jesus Cristo começa. E aí o Espírito Santo vem morar em você. E a presença dele, a presença do Espírito Santo em você, ela vai produzir dons e frutos. Amém? Essa noite nós vamos falar acerca de um dom do Espírito, que é a oração em línguas. Nós vamos caminhar pela palavra e eu gostaria de convidar você. Vamos começar em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Aleluia. A partir do verso 30. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegando ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Sente-se, querido. Talvez você já ouviu essa palavra diversas vezes. Essa parábola, ela é contada por Jesus. E se a sua Bíblia for a mesma versão que a minha, ela vai estar como a parábola do bom samaritano. É uma parábola conhecida. E nessa parábola Jesus se propõe
a explicar para as pessoas a respeito do amor ao próximo. E quando as pessoas indagam a Jesus a respeito de quem era o próximo, Jesus dá uma resposta. E essa resposta, ele conta uma história. Nessa história, ele traz alguns elementos, alguns personagens. Superficialmente, à primeira vista, nós entendemos que Jesus está explicando a respeito de ajuda ao próximo. Mas ao que parece, Jesus ele pretende ensinar alguma coisa mais profunda nessa parábola. E ele começa narrando a história de um homem que descia, diga comigo, descia, de Jerusalém para Jericó. Então ele começa falando a respeito de um homem que desce de Jerusalém para Jericó. E quando ele começa a narrar a respeito dessa descida, ele não está falando somente de uma descida geográfica, porque Jerusalém se situava num lugar mais alto do que Jericó. Então, geograficamente, Jerusalém estava num lugar mais elevado. Mas ele estava falando também de algo no reino do Espírito, porque Jerusalém significava lugar de bênção. Diga comigo, lugar de bênção. Jerusalém simbolizava um lugar de honra, um lugar de bênção, um lugar de vitória. Ao passo que Jericó significava um lugar de maldição. Jericó era uma cidade que no passado Josué tomou e entrou com o povo de Deus naquela terra. E no momento em que aquela cidade, aquele território foi destruído, uma palavra profética foi liberada sobre aquela cidade. E a palavra sobre aquela cidade é que ela não deveria ser reconstruída. E que o homem que tentasse reconstruir Jericó, ele teria o filho mais velho morto quando começasse as obras, e o filho mais jovem morto quando terminasse as obras. E quando você entra em Josué 6, 26, você vai ver um homem reconstruindo Jericó e tendo a sentença conforme a palavra profética que foi liberada. Quando ele começou, o filho mais velho morreu. E quando ele terminou, o filho mais jovem também morreu. Por isso Jericó prefigura um lugar de maldição. Então diga comigo, Jerusalém, lugar de bênção. Jericó, lugar de maldição. E então Jesus começa a contar que este homem, ele saía de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Então não era somente uma descida geográfica, era uma descida espiritual. Era uma queda, um declínio. E ele começa a narrar que este homem, no meio do caminho, ele foi parado no seu destino. No meio do caminho, ele encontrou com um salteador, que o roubou, o destruiu e deixou-o quase morto. É a primeira vez e única vez na Bíblia que aparece a descrição de alguém que fica meio morto. É como se fosse um coma. Ele não morreu, não perdeu a vida, mas também não tinha forças e não tinha meio algum para se ajudar e sair daquele cenário de provável morte. Então Jesus fala que aquele homem ficou meio morto e não tinha condição alguma de por ele próprio ser ajudado. Isso nos leva à realidade da queda do homem
de como o diabo entrou, destruiu, roubou o homem e o deixou numa situação de quase morte. E que ninguém poderia fazer nada por ele. Que ele próprio não poderia se ajudar. Então a Bíblia fala que passou por ele um sacerdote, que vendo-o de largo, não fez nada. E também descia pelo mesmo caminho um levita, que também o viu e também não fez nada. É bem verdade que no primeiro pano de fundo, nós entendemos que Jesus está falando a respeito de pessoas que não fizeram algo. Mas numa realidade espiritual, nós entendemos que aqueles dois personagens também não podiam fazer nada, porque também desciam pelo mesmo caminho. Ou seja, se encontravam numa mesma situação. Depois, quando vai aparecer o quarto personagem da história, ele dizia que vinha um samaritano, que fazia o seu próprio caminho, que não estava descendo pelo mesmo caminho, mas que fazia um caminho. Ou ele cruzava ou fazia o caminho inverso. Mas ele não estava na mesma rota. Então ele viu e parou. E o que ele tinha em sua bolsa? Diga comigo: azeite e vinho. E aplicou nas suas feridas. Essa história é a sua história. É a nossa história. A história de como Jesus nos encontrou. Meio mortos, sem vida. Então ele aplicou um azeite para curar as nossas feridas. Nos deu o vinho da alegria da presença dele. Então, quando ele trata aquele homem, o que a Bíblia diz que ele faz? Coloca em sua cavalgadura e vai até uma hospedaria. E quando chega na hospedaria, ele deixa aquele homem aos cuidados do hospedeiro, ao dono da hospedaria. Se aquele homem que foi assaltado, destruído, figura eu e você. Se o sacerdote, o levita, figura a antiga aliança, o período da antiga aliança. Se Jesus Cristo é figurado pelo samaritano que para, quem é o dono da hospedaria? Quem é o dono da hospedaria? Para quem que Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, porque eu vou deixar vocês na mão de um outro ajudador. Ele disse: eu comecei a ajuda e agora eu vou para o Pai, mas vou deixar vocês na mão de outro ajudador, até que eu volte. Até que Jesus Cristo volte, o Espírito Santo continua a obra que Jesus Cristo começou na cruz do Calvário. Aleluia! Isto é glorioso. Isso é tão poderoso porque a nova aliança, ela não é chamada do ministério de Jesus. Quando você olha a antiga aliança que foi trazida por Moisés, a Bíblia denomina ela como a aliança, a antiga aliança, o ministério da morte. E quando ele fala da nova aliança, o que seria natural ser falado é que seria o ministério de Jesus.
porque Jesus que foi para a cruz. Mas é tão importante o papel do Espírito Santo, que a nova aliança é chamada de o ministério do Espírito. Eu não quero de forma nenhuma que você entenda que eu estou tirando a centralidade de Jesus Cristo. Porque o papel do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo. E é continuar a obra que Jesus Cristo começou. Mas o papel do Espírito Santo é tão importante na vida cristã que Paulo aos Efésios escreve que é o ministério do Espírito. Por que é o ministério do Espírito? Porque não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não existe um progresso espiritual sem a presença do Espírito Santo. Ninguém chega a lugar algum se não for pelo Espírito Santo. A vida de Jesus, ela foi totalmente conduzida e governada pelo Espírito Santo. No momento em que Jesus nasce, até o momento que Jesus sobe aos céus, toda a vida de Jesus foi dirigida e governada pelo Espírito Santo. Se Jesus, sendo ele o próprio Filho de Deus, viveu conduzido pelo Espírito Santo, o que é que nós estamos tentando fazer sem o Espírito Santo? Onde é que você pensa que você vai chegar sem a presença do Espírito Santo? Que progresso e que crescimento você acha que você pode ter se não for cheio do Espírito Santo? Uma igreja vitoriosa, ela precisa estar na dependência e no governo do Espírito. Então, você olha para a vida de Jesus, como nós falamos na semana passada, e Jesus fez milagres gloriosos. E você imagina, Jesus fez isso porque ele era o Filho de Deus? Porque ele era Deus? Jesus operou os milagres porque só fez o que ele fez porque ele tinha todo o poder nos céus e na terra? Engano seu. Engano seu. Jesus veio sem poder nenhum. Porque a palavra de Deus diz que, sendo ele achado em forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz. Sabe o que ele fez? Quando ele decidiu vir, ele tirou a sua capa de poder. Ele arrancou, ele se destituiu de todo o poder. Ele disse: Pai, eu vou descer, mas eu vou descer como eles, sem nada. Abandonou as regiões celestiais por minha culpa. Submeteu-se a uma condição humana. Mas quando ele veio, ele viveu na dependência do Espírito Santo. Quem é que visitou o ventre de Maria para gerar a Jesus? Quem é? Só os profetas que estão acordados e os que vão morar no céu. Quem visitou o ventre de Maria para gerar a Jesus? Quem é que apareceu lá no templo quando Jesus foi ser apresentado? Quem foi que apareceu numa forma de pomba no momento em que Jesus estava sendo batizado? Quem é que conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Pelo poder de quem Jesus operou milagres e sinais. Quando ele morreu no terceiro dia, quem foi que visitou o sepulcro e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos?
A vida cristã começa e termina pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Você consegue entender que você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo? Você consegue entender que o Espírito Santo, ele veio para te ajudar nas suas fraquezas? Mas eu vou deixar um outro ajudador. Eu comecei uma obra, mas ela não está completa. Mas quem começou a boa obra vai completar. E quem começou foi Jesus, e ele vai completar através do poder do Espírito Santo. Então, ter um relacionamento com o Espírito Santo não é algo opcional. Desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo não é algo que você possa decidir se quer ou não. Não, eu quero ser cristão, eu vou à igreja, mas eu não quero ser do manto. Não estou falando para você sair pulando. Se quiser, fica à vontade. Mas desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo é crucial para o seu crescimento, para a sua caminhada, para você não ficar estacionado. Diga comigo, o Espírito Santo não é um acessório. Sabe quando você vai comprar um carro? E você tem os opcionais? Então você não tem muito para investir, você escolhe, olha, eu vou querer isso, ar-condicionado e tal, mas isso não. Não. O Espírito Santo não é opcional. O relacionamento com o Espírito Santo não é algo que você pode decidir se você vai ter ou não. Se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo, você não tem vida cristã, não tem vida com Deus. Então, se a vida cristã fosse comparada com um carro, o Espírito Santo não seria a luz de xenon que você põe no carro. Não seria um acessório que você coloca para ficar mais bonitinho. Seria um motor. Você entende isso? Dá para chegar em algum lugar sem um motor? Sai do lugar sem um motor? Tem avanço, tem progresso, tem destino. Amado Espírito Santo, que nos conduz à vida de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Não existe vida cristã sem relacionamento com o Espírito Santo. A essência da vida cristã é o relacionamento com o Espírito Santo. Você pode anotar isso. Você pode gravar isso na sua mente. A essência da vida cristã é o relacionamento com o Espírito Santo. É aceitar a liderança do Espírito Santo. O que é aceitar a liderança do Espírito Santo? É deixar que Ele conduza a sua vida. É deixar que Ele te ajude no processo de crescimento. É deixar que Ele controle as suas emoções. É deixar que Ele controle as suas reações. É deixar que Ele produza os frutos e os dons. É tão bom ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o dono da hospedaria. Se o Espírito Santo é o dono da hospedaria, onde é a hospedaria? Eclésia. Igreja. Aqui é a casa dele. É aqui onde ele trata
aqui é onde o bálsamo continua vertendo, o azeite continua vertendo, o vinho continua vertendo. Aqui é onde o processo continua até a volta de Jesus. E qual que é essa obra do Espírito Santo? Diga aí para o seu irmão, qual que é a obra do Espírito Santo? Bom, se Jesus foi lá e deixou o homem para acabar de ser curado na hospedaria, e ele falou, olha, ele vai te ajudar a partir de agora. Então, em Romanos 6, 7, 8, você vai encontrar esse trabalhar do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda nas nossas. É Ele que nos ajuda nas nossas. Mas a gente imagina que a ajuda do Espírito Santo é assim: eu sento aqui e Ele carrega o peso. Fala para o seu irmão, não é assim não. Ele nos ajuda a carregar juntos. É eu de um lado e o Espírito Santo do outro. Porque o Espírito Santo não veio anular o seu trabalho. Ele não veio tomar o seu lugar. Ele não veio substituir você no trabalho que você tem que desenvolver. Ele não veio tirar as suas responsabilidades. Ele veio te ajudar. Então, quando você não consegue, Ele vai pegar junto. Você de um lado, Ele do outro. E vocês vão mover qualquer coisa para qualquer lugar. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos assiste. Então não é eu sozinho. E nem é o Espírito Santo sozinho. É uma cooperação. Diga comigo, uma cooperação. O Espírito Santo não veio me substituir. Ele veio cooperar comigo. E eu vou cooperar com Ele. Nós dois juntos vamos chegar aonde Deus planejou. Aleluia. Glória a Deus. Então, se a essência da vida cristã é um relacionamento com o Espírito Santo, a essência do relacionamento com o Espírito Santo é a parceria. Diga comigo, parceria. Agora, por que o Espírito Santo veio morar em você? Por que o Espírito Santo derrama esse bálsamo, esse azeite, esse óleo? Qual que é o propósito do Espírito Santo morar em você? Te ajustar para o propósito. Sem o Espírito Santo não há ajuste, né? O ajuste não vem. Não há ajuste adequado sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. A presença do Espírito, ela quebra as amarras. Então você não fica mais preso. Você não fica mais andando em círculo. O Espírito Santo define um trajeto. Você é guiado por Ele. Você é governado por Ele. Onde Ele te direciona, você vai. Porque Ele te dirige. Você está sob a liderança do Espírito Santo. Você tem destino. Você tem propósito. Você não anda segundo o curso desse mundo. Você não é uma folha seca que vai pelo vento, que vem e que vai. Você é uma pessoa de propósito. O Espírito Santo vem para definir sua vida, para definir o seu propósito, para te ajustar aquilo que Deus planejou para a sua vida antes da fundação do mundo. Aleluia. Quantos aqui carregam promessas de Deus? Você alguma vez olhou para as promessas de Deus e falou: não, Deus se enganou, eu sou tão inadequado para isso? É verdade. Sem o Espírito Santo a gente não cabe no propósito.
A gente é inadequado para o propósito. Mas o Espírito Santo veio para nos adequar, para nos ajustar para o propósito. A unção do Espírito nos ajusta. Os homens que mais tiveram sucesso e que chegaram ao seu destino, as pessoas que mais conquistaram no reino, foram pessoas dirigidas e governadas pelo Espírito Santo. E vocês vão olhar para o início, vocês vão ver que elas também não tinham capacidade, também não tinham perfil, não cabiam no propósito. Mas então o Espírito veio e se apossou de Davi, e ele cumpriu o propósito. Aí o Espírito veio e se apossou de Sansão, e ele cumpriu o propósito. O Espírito veio e ungiu a Moisés, e ele cumpriu o propósito. Queridos, para tudo, para cumprir o propósito, você precisa do Espírito Santo. Aleluia. E agora, como é que essa ajuda acontece? De que forma que essa ajuda acontece? Diga comigo: a oração. A oração no Espírito. Se o papel do Espírito Santo é construir algo em você, e te construir como o homem de Deus, a mulher de Deus, e te ativar e te colocar na rota certa para você chegar no seu destino, no seu alvo, e cumprir o propósito de Deus. E se a palavra de Deus diz que, eu acho isso tão poderoso, presta atenção. Quando o Espírito vem, ele vem para ajustar você para cumprir algo, um propósito de Deus. Nós falamos isso na semana passada, que o Espírito Santo ele te insere no reino. Amém? Então você foi adotado pelo Pai. Éramos órfãos, agora adotados. Recebemos o Espírito de adoção, a qual clamamos: Abba, Pai. Agora temos um novo Pai. E o nosso Pai é Rei. E Rei de um reino. E é um reino poderoso. Só que todo reino, ele tem suas leis. O que o Espírito Santo faz? Você fluir e andar nas leis do reino. Só que o reino tem uma cultura. O que o Espírito Santo faz? Ele produz os frutos do Espírito para que você viva a cultura do reino de Deus. Só que o reino tem uma linguagem, tem uma língua. Todo país tem sua língua, todo reino tem sua língua. E quando o Espírito Santo vem, ele te ensina a falar na língua do reino. Sabe que língua é essa? Darabashou the heavens, nagashu the on the heavens. Tuimanabas, emalabasu on the heavens. Sabe quando você sabe que você está crescendo? Quando a criança está crescendo, ela começa a falar uma língua, né, Renata? Pastora. Primeiro ela fala só papá, mamãe. É quando você recebe aquela língua inicial, né? E você fala todo dia a mesma coisa. Só sei falar aquilo. Mas se você tem 10 anos de cristão e foi batizado no Espírito Santo e fala a mesma coisa, isso significa que você ainda não interagiu com o Espírito. Não aprendeu a interagir com o dom. Não destravou ainda. Porque a maioria de nós entendemos que nós fomos batizados e pronto. Agora eu tenho um certificado de batizado no Espírito Santo. Eu vou pôr ali aquele certificado e todo mundo vai saber que eu sou batizado. E o dia que o culto estiver muito bom, então eu falo umas 2 ou 3 rajadas de língua estranha e vou embora. Não subestime o Espírito Santo. Ele não ia te dar algo tão poderoso para você falar de vez em quando numa conferência, num congresso. Porque a palavra de Deus diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quanto tempo diário você investe na construção da edificação do seu homem espiritual?
Quanto tempo por dia você ora em línguas? Quanto tempo por dia você treina? E você fala na língua da sua nação, da sua origem, da sua terra? Então, nós precisamos, queridos, entender o que Deus nos deu. Nós precisamos sair do leve, do raso. Deus não te deu algo para você falar esporadicamente. Se quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, então quanto mais você orar em línguas, mais edificado você vai estar. Eu acho que nós deveríamos ter cultos para orar em línguas o culto inteiro. E olha, eu vou ser muito sincero. Se você tiver que falar em línguas enquanto eu prego, eu paro para você falar em línguas. Porque enquanto você fala em línguas, você está se edificando em Deus. A oração no Espírito, a língua estranha, ela é a oração do Espírito. Então quando você começa a liberar, quando você começa a soltar aquilo que o Espírito Santo está te dando, você vai falar assim: eu não estou entendendo o que eu estou falando. Mas quem disse que era para você entender? Não é para você entender. Tudo que você entende, você quer controlar. Não é para você entender, não é para o inferno entender. É a única linguagem de oração que o inferno não entende. Então, o que a palavra de Deus diz? Que o Espírito intercede por nós com... É um tipo de linguagem que você não entende, que o inferno não entende, que ninguém entende, mas que chega lá no Santo dos Santos, e aí ele ora bem. A Bíblia diz que nem orar como convém, você sabe. Você pode orar a vida inteira: Deus me dá isso, faz aquilo. Orou 2, 3, 4 horas, mas ainda corre o risco de não saber orar. Mas quando você deixa o Espírito orar através de você, quando você começa a orar e o Espírito Santo começa a fluir nessa linguagem de oração, então o seu homem espiritual, essa estrutura espiritual está sendo formada em você, e aí você vai conseguir suportar o peso da glória que vai vir. Quanto mais você orar em línguas, mais força, mais poder, mais presença do Espírito Santo. Eu peço desculpa, queridos. É uma série de ministrações contínua. A voz está sumindo. Nós precisamos entender o que Deus está nos levando, aonde Deus está nos levando. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Você sabia que você pode orar em línguas enquanto você lava a louça? Você sabia que você pode orar em línguas enquanto você dirige o carro? Isso é tão poderoso. Cadê os que não são batizados com o Espírito Santo? Nós vamos orar por você. E você vai ser cheio também. Queridos, algum tempo atrás, Deus me levou a perder o sono. E eu estava semanas sem sono. Estava tudo bem, o dia corria. Chegava a hora de dormir, 0 de sono. Relutei, né? Relutei. Falei: acho que o Espírito Santo quer que eu ore. De madrugada, Espírito Santo, né? A gente quer fugir.
Quando eu vi que não tinha jeito, eu falei, eu acho que vou para a sala, fica aí, amor. Que quando a gente não dorme, né, a gente não deixa ninguém dormir, né, amor? Aí fui para a sala, orei. 2 semanas, 3 semanas. Quando eu menos percebi, a Fabiana estava levantando para ir trabalhar. Falei, Jesus. Abri a cortina, a sacada já cheia de sol. Meu Deus. Daqui a pouco não tinha mais o que orar. Jesus, eu já orei por tudo. Já esgotou a oração. Não tenho mais para que orar e esse sono não vem. Depois de um longo tempo, o Espírito Santo me disse, ora em línguas. Ora em línguas. Mas assim, do nada assim ora em línguas. Eu comecei meio com medo, né? Meio vergonhoso, né? Sozinho na sala, orando em línguas. De repente aquilo foi tomando um corpo. Aquilo foi tomando uma substância. Aquela língua veio, parecia que saía da terra assim, ó. Aquilo foi engrossando aquilo, sabe? E aí de repente, aquela língua que eu falava, ela veio com renovo e eu comecei a falar outras línguas, variedades de línguas. E aí eu não parava mais. E eu falei em línguas a madrugada inteira. Minha esposa acordou. Amor, barulho, os vizinhos. Alguma coisa desse tipo. Amém. Uma experiência boa. O Senhor me renovou com línguas. Amém. E eu pensei que tinha parado por aí. Mas aí à noite eu fui conduzir a célula. Cheguei na célula, sentei no teclado. Fui lá, fiz um louvor. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, hoje a célula vai ser diferente. Manda todo mundo ficar em pé e você vai orar por eles. Com imposição de mão. Aí eu falei, gente, fique em pé, eu quero orar por vocês. Sabe, uma coisa boa para você que é líder de célula é deixar o Espírito Santo conduzir sua célula. O Espírito Santo, ele não envergonha. O Espírito Santo não atrapalha a obra. O Espírito Santo não escandaliza. Uma célula conduzida pelo Espírito Santo, ela produz frutos. Viu? O que envergonha, o que dá medo é o pecado, a frieza. Tenha medo não. O Espírito Santo convence. Aí eu coloquei o povo de pé e orando, fechei os olhos, coloquei a mão na cabeça do irmão. Quando eu abro os olhos, cadê a irmã? Estava no chão. Deus, o que está acontecendo? Quando eu acabei de orar, a sala inteira estava prostrada, todo mundo no chão. O cair por cair não quer dizer nada. Mas quando as pessoas começavam a levantar curadas, quando as pessoas levantavam com dons espirituais, quando as pessoas levantavam cheias da presença do Espírito Santo, aí você vê o que é ser conduzido pelo Espírito. Aí você vê que talvez tantas coisas que você tenta fazer pela força do braço e não acontece, mas quando você só deixa o Espírito Santo conduzir, Ele próprio faz. A oração em línguas ativou o meu ministério, eu posso dizer isso. A oração em línguas tem criado em mim resistência espiritual, visão espiritual. Precisamos orar em línguas. Quem ora em línguas fala aos homens?
Fala a quem? A Deus. Aleluia. Então é uma ferramenta que você pode usar de forma contínua. Contínua. Se você já é batizado, então que tal começar a usar isso? Orar em línguas. Orar em línguas. Os sinais seguirão os que creem, e eles falarão novas línguas. Aí tem uns tradicional, não, isso está aí, era línguas. Para, irmãos. Paulo não ia mandar orar para interpretar, ia mandar você fazer wizards, se fosse língua da terra. Quem fala línguas tem que orar para que o outro interprete. Então, se é para orar, é dom do Espírito. Aleluia. Você pode ficar em pé? Nós estamos caminhando para o final. A maioria de nós imaginamos que o Espírito Santo é uma enchente que vai vir, vai vir aquela onda, aquela enchente, e ela vai me alcançar, e eu vou ser cheio do Espírito Santo. É ou não é? A gente não fica esperando a conferência, o culto power para a gente se mover nos dons, se mover no Espírito. Não é verdade? Qual era a visão que Ezequiel teve? O anjo levou ele, aí ele andou 1000 côvados, e as águas davam onde? No tornozelo. Depois ele andou mais, e as águas davam onde? Depois ele andou mais, e as águas davam onde? E depois, por fim, ele teve que... Então a vida no Espírito, diga comigo, a vida do Espírito não é uma enchente, é um rio. Eu tenho que entrar. Você entendeu? Você precisa entrar. Você precisa dar passos de fé. Você precisa interagir com o Espírito Santo. Aqui não está bom para mim. Eu fui feito para águas profundas. Eu fui feito para lugares profundos no Espírito Santo. O meu lugar é navegando no Espírito Santo. Eu preciso de águas profundas. Eu preciso sair do raso. Eu preciso sair deste lugar de comodismo. Eu preciso interagir com o Espírito Santo, porque o lugar que o Espírito Santo quer que eu viva é no lugar da revelação e da presença, do inundar do poder do Espírito Santo. Não é o rio que invade, é você que entra. Diga comigo, não é o rio que invade, sou eu que entro. E hoje eu decido entrar neste rio. Por que a palavra de Deus diz, não extinguais o Espírito? Porque é você que define o tanto que você vai ter dele. É você que define o tanto que você quer. Então quer dizer que você pode extinguir o Espírito. Quer dizer que você pode viver uma vida a ponto de anular o Espírito Santo. Então, se você pode decidir isso hoje, então decida ser cheio. Decida ser cheio. É por isso que a palavra de Deus nos convida a enchei-vos do Espírito Santo. Não é eu vou te encher, é enchei-vos. Quem tem que se encher? Você. Porque Ele está disponível. Ele está disponível. Você quer ser cheio hoje? Hoje sempre, diga comigo.
Nós temos um grande problema nas igrejas. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer o barulho do Espírito Santo. Bobinho, sabe de nada. Quando o Espírito Santo veio lá em Atos 2, o que aconteceu lá? Um vento? Não foi um vento. Foi um som como de um vento impetuoso. Sabe o que quer dizer? Que teve barulho da presença do Espírito Santo. As pessoas foram cheias e começaram a liberar uma adoração no Espírito. E essa adoração fez um barulho, um som como de um vento impetuoso. Então, onde o Espírito Santo está, tem barulho de presença dele. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo, aqui está a sua igreja. Eles receberam agora a tua poderosa palavra. Se algo nos foi dado para edificação, então por que é que a gente não usa? Se o Senhor nos deu o falar em línguas, por que que nós não ativamos esse dom e falamos? A tua palavra diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou uma semente na terra e durante a noite a semente germina sem ele saber como. Mas a semente só germinou porque ela foi plantada. Então, Senhor, se nós temos essa semente poderosa que é a oração em línguas, que nós possamos plantar essa noite, que nós possamos usar essa ferramenta e sermos ativados no dom, ativados, Senhor, na vida no Espírito. Eu quero orar para que essa igreja, Senhor, seja ativada neste dom, que as pessoas que já falam, que já receberam o dom, que elas sejam ativadas, que destravem, que percam medo, percam a vergonha, porque hoje elas receberam a instrução, receberam a tua palavra, então que elas possam usar e fazer valer o que o Senhor deu. Porque o Senhor não deu nada, Senhor, para nós escondermos, o Senhor não deu nada, Senhor, para nós desfazermos, Pai. Em nome de Jesus, destrava, Espírito Santo, os seus filhos essa noite na oração em línguas, e constrói a partir disso, Senhor, uma vida cristã, uma vida espiritual. Pai, eu quero profetizar dons sobre essa igreja esta noite, liberação de dons e ativação, Pai, no Espírito, em nome de Jesus. Vai soltando o seu corpo, o seu espírito essa noite para adoração. Se você fala em línguas, começa a orar em línguas, em nome de Jesus. Começa a orar em línguas. Deus vai liberar dons agora. Há uma liberação de dons proféticos aqui. Começa a interagir agora. Ore em línguas em nome de Jesus. Ore em línguas. Começa a se mover pelo Espírito Santo.